Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão aqui da prova de conhecimentos específicos da concurso da Santa Casa, do vestibular da Santa Casa, que traz um tema da ótica que sempre caminha muito junto, que é a parte de espelhos esféricos junto com lentes esféricas. Então a gente vai estudar esses dois temas numa mesma questão, que você, se você souber ali as equações de Gauss, saber também as equações de aumento, vai ficar um pouquinho mais fácil, mas essa precisava de um pouquinho mais de conhecimentos que simplesmente só saber as formulinhas. Então, vamos com cuidado, vamos ver se a gente consegue relembrar alguns conceitos importantes desse exercício. Bora lá então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar tanta gente. Ó, então, ao ser colocado a 20 centímetros de uma vela acesa, então aqui está a distância inicial. Essa informação tá dada aqui, ó, 20 centímetros de uma vela acesa, um espelho côncavo, importante, tá? Importante a gente saber também, projeta uma imagem nítida de uma chama de uma vela em uma parede situada a 80 centímetros da vela. O que é a primeira coisa que eu peço para que, sempre falo para os meus alunos, que quando eu falo de projeção, algo que pode ser projetado, uma imagem projetada, só pode ser a partir de uma imagem real. Eu não consigo projetar imagens virtuais. Isso é importante você já ter de cara para saber a característica dessa imagem. Então, como essa imagem dessa vela foi projetada sobre essa parede aqui, eu posso ter a total certeza de que ela é uma imagem real. Tá bom? Então, isso é um fator importantíssimo nesse primeiro momento. Então, a pergunta dele é: calcule a razão entre o tamanho da imagem da vela, da chama da vela, e o tamanho dessa chama. Então, ele quer saber o tamanho da imagem da vela, né, a chama da vela em si, sobre o tamanho da chama, que seria o tamanho da própria vela. Então, é proporcional o tamanho da chama com o tamanho da própria vela. Maravilha. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? A gente sabe que, como isso aqui é uma imagem real, a gente pode partir do princípio, no item A aqui, da equação de aumento. Aumento, a gente sabe que é I sobre O, que é a altura da imagem sobre a altura do objeto, é igual a menos pelinha. O que é o menos pelinha? O menos pelinha é a distância da imagem até o espelho, sobre P, não é verdade? Então, essa é a relação que a gente tem aqui. Como ele nos deu tudo isso aqui para a gente, ó, ele deu o valor da distância do objeto até o espelho, que é a vela até o espelho, que é 20, e deu também para a gente, então a gente pode falar aqui, vamos só colocar I sobre O é igual a menos pelinha. Quem que é menos pelinha? Pelinha é a distância da imagem até o espelho. No caso aqui, essa distância vale de 100, só que da formulinha esse valor é negativo aqui, né? Esse valor é negativo porque a imagem dela é real. Lembrando que quando se trata de uma imagem real, o pelinha é maior do que zero. Então a gente carrega o sinal negativo da forma, tá? E o P, que é a distância do objeto até o espelho, passa a ser de 20 aqui, 20. Pronto. Então eu já descobri que a relação entre a imagem e o objeto, isso vai dar para a gente que é menos 5. Pronto. Então a razão entre o tamanho, eu não, não, esse sinal de menos, ele serve apenas para dizer a relação com o sinal, se é invertido ou se é direita. Quando a gente encontra esse, vou até colocar essa informação, quando o aumento é menor do que zero, né, a gente tem uma razão de um sendo invertido e o outro, aqui a gente pode colocar que a imagem é invertida. Imagem invertida e real. Então, essa classificação, a partir do momento que a gente adota que o objeto é maior do que zero, na grande maioria das vezes, a imagem é real e invertida. Então, o que eu posso dizer sobre essa situação? Eu tenho uma vela colocada a 20 centímetros e eu vou ter uma imagem aqui, ó, eu vou colocar aqui na parede, que ela seja maior e invertida. Veja que é isso que está acontecendo nessa situação. É uma imagem maior, 5 vezes maior que o tamanho da vela, e ela está invertida porque esse valor negativo. Só que, como ele está pedindo para a gente a razão aqui, a razão entre os tamanhos da imagem e o tamanho da vela, e tamanho não pode ter valor negativo, né? Não existe algo. Qual que é o tamanho dessa vela? Menos 4. Não existe isso, né? Menos 5. Eu posso dizer que a razão aqui entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, não vou colocar nem
nem como menos 5, eu posso colocar que é um módulo de I sobre o módulo de O, e isso daqui vai dar uma razão igual a 5. 5 positivo, porque como eu falei para vocês, esse valor não pode ser negativo, uma vez que não existe dimensão, né, tamanhos negativos. Maravilha, então eu já achei a razão entre a imagem e o objeto. Maravilha. Então essa é a primeira resposta que nós encontramos aqui. Vamos para a B. Então a B fala o seguinte agora. Ó. Na B, você tem, sem deslocar a vela, então a vela está paradinha, retira-se o espelho e coloca-se uma lente delgada convergente. Outra informação importante aqui para a gente. Agora é uma lente convergente. Entre a vela e a parede. Então coloquei aqui, entre a vela e a parede, eu coloquei algum espelho um espelho não, alguma lente convergente, de modo que essa parede seja projetada uma imagem nítida da chama com o triplo do tamanho da chama. Então a imagem agora, ela vai ser de novo projetada, né? Então, se ela vai ser projetada, novamente ela é uma imagem real. Se é uma imagem real, ela é invertida. Então, esse objeto aqui vai ser menos 3 vezes O. Eu vou te mostrar isso com mais cuidado, quer ver? Ó? Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Vou colocar ele, fazer a ideia desse sistema. Como eu consegui projetar essa imagem aqui, essa imagem novamente é uma imagem real. Maravilha. Essa imagem aqui ela é real. Só que se a imagem ela é real, ela é invertida. E se a imagem é real invertida, a gente vai colocar que matematicamente na fórmula a imagem é igual a menos 3 vezes o tamanho do objeto. Então isso daqui já é uma informação importante para a gente resolver a equação. Ele quer saber a distância focal, então a gente fala que I sobre O é igual a menos P' sobre P aqui, né? É, na hora dessa montagem, a gente pode substituir, isso vai ficar menos 3O sobre O é igual a menos P' sobre P. Logo, dá para a gente descobrir, corta um negativo com negativo, né? Eu descubro que menos P' é igual a menos 3P, logo, a gente fala que P' é igual a 3P. Maravilha. Então, na hora dessa montagem, né, é, na hora que a gente for colocar os valores aqui, a gente já vai ter valores prontos, que é a relação entre P' e P. E aqui, o que que ele está acontecendo, né? Eu deixei a vela quietinha aqui, sem deslocar, retira-se o espelho e coloca-se a lente delgada convergente entre a vela e a parede, de modo que nessa parede seja projetada uma imagem nítida com o triplo do tamanho da chama, né? Então, se eu estou com a vela aqui, o valor aqui que a gente tem entre a imagem e a vela, eu coloquei algo aqui, né? Coloquei vou até marcar aqui. Se a gente tivesse colocado isso aqui, ó, como se a gente tivesse colocado em um ponto aleatório, não vou marcar 100 escalas, tá? É como se eu colocasse uma lente convergente aqui. Mas aí como é que a gente vai subir as distâncias, né? O que eu sei é que a distância da vela até a lente é P e a distância da lente até a parede, onde ela foi projetada, é P'. Então, dessa informação, a gente pode descobrir, vou marcar essa informação aqui, ó, a gente pode descobrir que P mais P mais P', isso tem que ser igual a 80 centímetros. Concorda comigo? Ó? Se P mais P', porque afinal aqui, se eu tenho que a distância da vela até a parede é 80, essa distância aqui a gente chama de P, e essa distância aqui a gente chama de P'. Então, essa análise aqui, podemos chegar facilmente nesse conceito. Vou puxar um pouquinho aqui para cima para caber aqui embaixo. Então, ó, eu vou escrever de novo. P mais P', isso tem que dar 80. Porém, como eu sei que P' é igual a 3P, eu posso dizer que P mais 3P é igual a 80, logo 4P é igual a 80, e aí nessa situação eu descubro duas informações, que o P vale 20,
Só você fazer a continha aqui, 4P igual a 80, e logo P' vale 60. P' vale 60 centímetros. Pronto, com essas duas informações aqui, fica fácil a gente encontrar o foco, que usando a lei de Gauss, que eu falo que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', e a gente vai colocando os valores, 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. A gente fez esse cálculo aqui, mas por conta da dificuldade, só resolver esse MMC vai dar 60, e aí no final esse valor do foco vai ser igual a 15 centímetros. Depois eu vou colocar ali em cima o processo que a gente fez para chegar nesse foco igual a 60 centímetros, mas por conta do espaço aqui, eu vou deixar ali em cima, tá? Mas já já eu completo com você aqui. Então, o foco dessa lente convergente é de 15 centímetros. Só para não deixar você à deriva aqui, eu vou colocar aqui em cima o que a gente fez, né? Só para você resolver esse caso. Ó. Então, ficou 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Normalmente a gente faz qual processo, né? Coloca o MMC entre 20 e 60, todo mundo multiplicando aqui em cima. É um jeito que a gente utiliza aí. Como assim? Ó? A gente faz o MMC entre 60 e 20 é 60 e o F. Então eu coloco multiplicando 60F por todo mundo aqui. Ó. 60F e 60F. Você pode fazer isso todas as vezes que aparecer essa lei de Gauss, que vai dar certo. Então aqui dá F, aqui dá 20 e aqui dá 60. Quando você faz isso, você corta, fala que 60 é igual a 3F mais F. 4F é igual a 60, o F tem que ser igual a 15 centímetros. E aí a gente só fiz aqui para poder, é, que não coube aqui, né? Então a gente colocou aqui em cima para deixar claro para você. Então a distância focal dessa lente em centímetros deve ser de 15 centímetros, beleza? Então mais uma questãozinha aí da prova da Santa Casa de 2024, que é agora a questão sobre o tema da ótica, né? Espelhos e lentes. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para a gente poder te ajudar. Se não, continue aqui que a gente está terminando a prova da Santa Casa. Falta só uma, chegamos na penúltima, vai até a questão 16, a prova de conhecimentos específicos da Santa Casa. Grande abraço e até a próxima. Valeu!